Pessoal, vamos fazer sistematização de áreas agrícolas? Então a gente vai utilizar aqui um modelo digital de elevação, de uma imagem de drone e também um mosaico. Essa aqui é a minha área de interesse, e a gente, de forma bem objetiva, vocês vão perceber como é fácil e rápido sistematizar uma área com essa ferramenta. Então eu tenho minha área de interesse, já tenho aqui um modelo digital de elevação, né? E, a princípio, eu vou aqui desenhar a minha área de interesse, né? Do meu mapa. Então minha área de interesse aqui para me sistematizar vai ser esse. Então, o objetivo final é sair lá na ponta com um relatório para nós validarmos isso com a equipe. Normalmente tem uma equipe ali, né, onde você valida esse relatório de sistematização baseado em declividade, curva de nível, escoamento superficial e outras análises mais que nós vamos fazer aqui. Então, basicamente, essa é a nossa área de interesse, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou deixar um talhão só, mas eu posso aqui também desenhar N talhões, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Eu posso clicar aqui e transformar aqui isso num carreador. E, não só isso, eu posso transformar também já o meu perímetro. Então, meu perímetro já está pronto aqui. Eu já tenho aqui o meu relatório de área de carreador e área agricultável, minha possível área agricultável. E o próximo passo é o quê? É calcular, continuar para a altimetria, né? Então nós vamos fazer a análise altimétrica da minha área, gerando as curvas de nível com o meu modelo digital de elevação do drone e também o meu perfil topográfico que vai também lá no meu relatório, né? Então uns segundinhos aí já gera de forma automatizada para nós. Tá aí o nosso segundo passo, né, que é basicamente nós vamos gerar as curvas de nível. Aqui eu vou gerar a curva de nível de 1 metro, tá? Posso clicar, ele já gera de forma automatizada aqui para mim as curvas de nível. E a gente vai entender um pouquinho de como esse perfil ele está sendo, como é o perfil topográfico da nossa área, né? E além de gerar já as curvas de nível, ele gera para mim também já análise de declividade percentual. Então, a média dessa área ali fica em 2,8, arredondando aí para 3% a média, né, da declividade percentual da minha área. Então já gera de forma automatizada essa análise também para nós, tá? Eu quero entender aqui, de fato, como o meu perfil topográfico dessa área, ele fica, como ele se comporta, né? Então a gente tem uma decaída aqui, ó. Então a gente consegue verificar aqui de forma bem prática, ó, entender como essa área se comporta. Então, de fato, bate o perfil topográfico com a minha análise de declividade percentual junto com as minhas cotas, né? Então, aqui é uma parte mais alta e depois ele vai decaindo para cá. Então tá aí uma parte topográfica já analisada. E eu vou agora para o meu fluxo. Então eu cliquei, ele já gera de forma automatizada para mim o minha rede de escoamento, minhas setas de direcionamento e os meus pontos de acúmulo. Deixa eu tirar isso aqui. Então eu sei exatamente como se comporta a minha área. Então, como a gente fez aquela análise topográfica, né? Então ela tem uma decaída para cá, tá? E aqui tem alguns pontos de acúmulo, né? Ponto de acúmulo de água, algumas depressões, né? Então, pensando nisso, eu posso fazer aqui uma alocação, né, lá em campo de um terraço, por exemplo, né? Que eu vou dar exemplo, né? Não se apegue tanto à metodologia de conservação do solo, tá? É mais para mostrar as ferramentas. Então eu vou, por exemplo, colocar aqui um terraço embutido, tá? E também para a gente entender e para vocês verem também a funcionalidade da parte de cálculo de retenção, baseado nesses terraços que eu vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar um terraço basilar, exemplo, né? Só para vocês verem aí as funcionalidades. Então eu vim aqui, calculo minha retenção, vou calcular minha retenção, ele pergunta para mim que tipo de solo, solo intermediário, lato solo. Aqui eu vou plantar o quê? Vou plantar cana. E, ó, lembrando que isso aqui é aplicável para qualquer cultura, né? A gente sabe que sistematização de área agrícola, né, os princípios são bem parecidos, claro que cada cultura tem sua especificidade com relação ao espaçamento e outras coisas mais, né? Mas os princípios são os mesmos, os parâmetros que vão mudando, né? Então, como o solo é preparado, tá? Você está aqui preparo convencional e posso calcular. Então, a minha capacidade de retenção para essas duas locações de terraço que eu coloquei vai ser de 72,3 mililitros, tá? Posso salvar, aí ele vai ficar salvo já para gerar lá para o meu relatório, a gente vai ver já no final, tá? E perfeito, agora eu vou já para definir meu sentido de plantio. Então eu fiz minha análise de declividade, meu perfil topográfico, entendi para onde vai o escoamento da água, coloquei ali 2 terraços, terraço embutido, terraço mais largo e de forma automatizada, se eu clicar aqui, ele vai levar já em consideração todas as análises que eu fiz e baseado nisso ele já vai me dar ali uma sugestão de sentido de plantio. Mas claro, aí você fica ao critério aí para ele vai seguir à risca os requisitos, né, de conservação do solo, mas você pensando, a gente sabe que pensando em operação, da operação agrícola da máquina, que precisa render, quanto maior os tiros, melhor, aí você pode vir aqui e alterar isso aqui, ó. Então eu vou alterar aqui e vou deixar um tiro mais reto, né? Ele me deu aquela sugestão, ajustei, eu venho aqui, entendo como é a classificação de comprimento das minhas linhas de plantio, tá? Deixa eu tirar essas camadas aqui, que tá bem, bastante informação. Então eu tenho aqui meu sentido de plantio, já entendi, tá? Meu sentido de plantio, perfeito. E tenho bastante aqui, ó, o grande percentual dos meus tiros são aqui entre 50 e 100 metros, tá? Então, perfeito, já tirei aqui, né? Então é basicamente isso. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre as linhas de pulverização e a parte de pulverização automatizada. E eu posso aqui estender, né? Por acaso estender aqui as minhas linhas para o perímetro, ou não, né? Então a gente pode estender aqui, se eu clicar aqui, ele vai estender. E claro, ele vai dar sempre aquela sugestão, né? Eu posso aqui alinhar aqui e a gente vai ter já os tiros de plantio um pouco mais retos aqui, pensando em eficiência operacional. Então, eu tenho aqui já minha análise completa, tá? Então, eu já posso aqui vir aqui e gerar meu relatório. Então, eu venho aqui, vou colocar meu mosaico aqui com fundo branco, posso botar minha logomarca, né? Aqui é livre para você escolher qualquer logomarca que você tiver aí. Vou deixar essa como padrão mesmo. E depois eu posso gerar o meu relatório aqui. Guardo um segundinho. Tá aí meu relatório de sistematização agrícola. Vamos ver como é que ele ficou aqui. Então, eu já tenho ele aqui. Então, a minha primeira página do relatório é falando de área agricultável, a área líquida, área de carregadores e talhão. A minha análise de declividade percentual, eu tenho aqui minha declividade mais ou menos aí 3%. A parte aí do meu perfil topográfico com as minhas curvas de nível.
Eu tenho a parte de escoamento superficial, tá? Escoamento superficial, mostrando um pouquinho aí do direcionamento e a correlação do direcionamento com a declividade, né? Então, quanto mais próximo do vermelho aqui, maior é a minha queda e maior a velocidade de queda da água, né? E também a parte de capacidade de contenção que nós fizemos lá de 72 milímetros aqui, e o sentido de plantio, né? A gente tem foi o sentido de plantio que nós definimos, junto aí com os terraços embutidos da base larga, e o comprimento de linha, né, e a classificação de comprimento de linha, para a gente ter a clareza aí de quão a gente vai ganhar em área plantada, né, em relação a isso em metros lineares. Né. E no final a gente tem aqui um resumo do projeto, junto aqui com a assinatura do responsável técnico, desenhista e do proprietário. Né. A gente sabe que dentro do fluxo aí de validação de sistematização, a gente tem N pessoas para validar, então a gente tem aqui um campo aqui onde as pessoas assinam e segue o fluxo ali de validação do projeto. Então é isso. Se você quer saber mais sobre essa ferramenta, o link vai estar aqui abaixo, é só clicar e entender um pouco mais sobre a ferramenta. Se tiver alguma dúvida também, tem um contato aí para tirar essas dúvidas. E tá aí a nossa sistematização em 5 minutos aí, né? Pra gente gerar um mapa. A gente sabe que essa análise é extremamente peculiar e detalhista, né? Qualquer detalhe que a gente erra nesse processo tem um custo bem alto, né? Então, se você quer saber mais sobre geotecnologias, agricultura de precisão, inteligência artificial, o link da nossa comunidade vai estar aqui abaixo, é só clicar, entrar. Né? E se você curtiu esse vídeo, é só dar o like, compartilhar, manda para alguém que precisa saber de como fazer projetos de sistematização.